E assim, o nosso Caramba. processo ele foi e assim, mineiro, o nosso processo ele foi muito dolorido. 8 anos, Nossa vida, uns 6 anos. 6 A anos que nossa vida vai a ser uma nossa vida transformação. realmente de um casal, É. aonde você olha uma família, uns 6 anos pra cá. Nós tivemos o João e eu falo, mineiro, o No João ele no Então a gente já teve uma transformação, isso, quando chegou até né. é, porque assim, quando a Fran voltou comigo, logo depois, nos 3 meses que nós estávamos, a Fran engravidou. E assim, foi Deus também. Eu voltei com ele, eu voltei e falei: "Ah, sabe, ai", Verdade, sabe mano, aquele verdade. negócio? Verdade, Eu mano. voltei e falei: "A gente vai nessa vida brigando no mês que eu quero pra mim, um magoando o outro, um se Caramba. chateando". Eu lembro que alguns momentos da nossa vida, falei: "É Deus, se o Senhor existe, casamento". Você colocou à prova a existência de Deus. Exatamente isso. Eu falei: "Se o Senhor existe, vai transformar nós vamos acreditar". Aí, Eu lembro que quando eu voltei com ele, a primeira a minha casa, né, e eu falei assim: "Era isso que eu era, porque não você vai ter uma". duvidou. É, Deus me perdoe, falei, mas é. É. pela história que a gente que eu escutei, que a gente trocou ideia na antiga prosa, você pediu prova para Deus 2 vezes, então. Desta aí e É, na vez quando você foi para entrar como influencer. sim, aham, eu já pedi Caramba! algumas provas pra Deus, Mas olha, vou falar uma né. coisa, e ele vem mostrando cada vez Sim. meu, eu tô arrepiado de emoção de ver como que a história meu, É algo isso que eu sobrenatural, né, meu, Deus Deus é não tenho o que falar. E e aí? então, Eu tô curioso. e quando a Fran engravida do João, Aí a gente na voltou e já verdade, assim, engravidei. quando a Fran voltou pra casa da minha mãe, ela fala assim: "Meu, cara, eu não quero mais ficar". Vamos e nós alugamos um cantinho pra nós, fomos morar. A Fran engravidou do João, teve o João. Quando o João vem, mineiro, quando o João vem, eu falo que ele transformou a minha vida, a minha. Ele transformou a minha vida. Eu não sabia que era ser realmente um marido, era ser pai, não sabia nada. O João, ele me ensinou. Como uma criança onde que mostrou ali onde que realmente você via Deus. Quando o João veio, quando o João veio, ele nasceu, não deu 6 meses, ele era um bebê. O Caramba. meu irmão, ele me apresentou realmente Cristo. E ali E mineiro, eu falar pra você, quando o meu irmão começou a apresentar Cristo pra mim, olha, assim que eu falo, porque hoje eu não, o meu irmão ele não tá perto de mim, ele passa por uns processos meio difíceis. Quando o meu irmão veio me apresentar a Deus, era um momento que eu já estava desempregado, a Mali me mandou aluguel atrasado, a gente já estava numa prova, tudo, meu carro. Eu falei assim, cara, e eu confiava muito em Deus, acreditava muito em Deus. Eu falava, Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não esqueço quando meu irmão me levou na igreja. Falei pra ele assim, Thiago, ó, eu quero, vamos lá na igreja. Tocou, tocou um louvor lá que até hoje marca a minha vida. E Deus, e nesse louvor fala que Jesus ele tá no barco. Fala assim, eu posso clamar, posso clamar. E realmente, naquele momento, quando eu via que foi a primeira vez, eu chorava, 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 chorava. Eu fui começando a ir pra igreja aos pouquinhos e a Fran não. Fran não. E o João bebê ali tudo. Quando eu estava dentro da igreja que eu decidi aceitar Cristo, eu não acreditava. Eu não acreditou, né? E assim, você imagina, porque assim, você vem por um processo dolorido e você aceitar Jesus era, e realmente, meu, ou você vem pela alegria ou pela dor. Eu aceitei a Cristo. A Fran passou acho que 1 mês, 2 meses, ela aceitou também a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, mineiro, aceitamos a Cristo agora, eu vou falar novamente, agora é a terceira vez. A terceira. No início do meu namoro, achei que eu ia enfrentar as lutas. No início do meu casamento, quando eu aceito Jesus, aí realmente Deus quer ver se você tá nele. É onde Cristo vai fazer prova se você realmente tá nele. E aí começamos. Nosso casamento, cara, casamento era, cara, era, olha o João bebê, era brigas e mais brigas e mais brigas. A Fran chegou e falou assim, vamos ter que separar novamente, caramba. ter que ir embora tudo. E assim,
Cara, eu tinha Deus já dentro de mim. Você já Já tava já era ali. você. Mas aí, cara, eu tinha Deus e eu muitas das vezes eu fazia a vontade do homem, cara. Eu não fazia o que eu tinha, que era uma essência que É. Cristo tinha me dado. Eu ia muito fazer o quê? Que os homens queriam. Os A gente homens era queriam. novo convertido, Novo né? convertido. Então, assim, É comecei a que, fazer e muito. não só isso, né? Eu acho que não tinha maturidade ainda, não sabia o que era de verdade. E assim, eu não culpo hoje, que nem eu falo pra você assim. Quando você ainda não tem uma maturidade suficiente, eu culpo as pessoas. Hoje não, eu não culpo ninguém. Porque eu sabia que era necessário. Tudo era necessário. E quando a Fran engravida do Joaquim, do meu Quinquim, mineiro, nós estávamos numa prova, uma luta, o Joaquim veio. Aí é onde que eu falo, o João veio pra mudar minha vida, o Joaquim veio pra transformar. Caramba, O velho. Joaquim veio pra transformar, porque real também, a Fran já tava indo embora. Eita Você vê. lasqueira. Ei, chegou a pontos, é por isso que eu falo, meu, Tá pega, menino. as pessoas, vocês, casamento, que vão assistir, vão ver nós falando, não é fácil um relacionamento. Chegou um momento que o que eu vou falar aqui, ó, nós vamos falar isso pela primeira vez. Por quê? Porque a gente acredita que o casamento, ele é um princípio, é algo de Deus. A Fran, grávida do Joaquim, ela tentou, Pega. ela tentou algo. Olha, meu É. Deus do céu. Aí você me fala, você vai me fazer uma pergunta, mas você. Aí, oh meu Deus. Aí você me faz uma pergunta, mas você não tinha Cristo? Não Eu não, estava com ele, não vivenciava. estava Cristo. A diferença, quando o Joaquim nasce, ele vem, cara, a gente temos que olhar e falar assim, cara, mas eu tenho que alinhar a minha vida, eu tenho que alinhar o meu casamento, eu tenho que alinhar, eu tenho que alinhar. Em 2014, quando o Joaquim nasce, nós decidimos ter o quê? Um posicionamento. Posicionamento de colocar um fim em tudo que estava para trás e começar tudo algo novo. Nós necessitávamos, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos algo como casal, nós tínhamos propósito, nós tínhamos deixado isso para trás. Deixado para trás. Quando nós decidimos falar assim, não, vamos viver o nosso casamento, vamos esquecer tudo e todos, vamos viver nós. Viver nós. Vamos passar por lutas, por provas, vamos passar por tudo, vamos. Mas quando nós colocarmos nós, e primeiro, a Cristo, tudo vai acontecer. Vai acontecer. Mineiro, eu entrava para dentro do meu quarto, para dentro do meu quarto chorar, falar, Deus, mas está difícil conseguir. Deus vinha. Era só ele, porque o meu recurso como homem tinha acabado. Tinha acabado. E eu era dependente de Deus. Eu dependia dele realmente para salvar tanto a minha vida como a minha família. Quanto o meu Cara, casamento. eu fico olhando você assim, você falando, como que é bonito a gente ver, né? Fran, se bem que você falou que ele é sensacional. Sensacional. E Não, assim, mas ele é uma benção. e- E assim, quando o pessoal escuta, né? A gente tava num lugar, né? E daí uma. Porque eu tenho muito isso comigo. Só fala disso. Deus toca no Toca no coração coração, pra lógico. gente falar. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que sabem disso. Pouquíssimas. Tô num lugar. Aí chegou uma conhecida nossa, né? Mais minha. Uhum. Ela não sabia nada, né? E ela tá passando por um processo de separação. Daí eu já começou a contar a nossa história. E eu tava fazendo um provador e ele tava sentado e ele Trocando começou a ideia. falar dela. Ah, que isso? Aí eu falei, isso aí, amor dela. Não sei nem se ele podia contar. Eu falei, meu, a gente é um só, ele sabe o que eu concordo, né, tal. Aí ele começou, né, lá na vida dela. Ela saiu já, ela falou, meu, eu tô, tipo, impactada. E depois ela passou e falou, É, tô impactada, né, com... quando eu vejo a história do que você contou antes, você veio, contou, trocou ideia, e do que você. E ele contando a história, vocês contando a história, eu vejo que todo esse sucesso seus hoje, seus, porque é seus, Nossa, é seus, exatamente. porque um é dois, os dois é um só, Exatamente. e formou dois, É. né? Vocês, o sucesso que vocês têm, você pode ter certeza absoluta que não é em vão, porque é aquele ditado que a gente olha. As pessoas
só vê as pingas que a gente. Só vê as quedas, Ó, né? é, Só vê as Ó, pingas, vê tudo. é. Não vê o tanto que a gente correu pra gente conseguir essas Exatamente. coisas. Isso. E, ô Mineiro, assim, por que que eu friso muito que num casamento tem solução? Tem algo, tem coisas que acontecem que sim, não tem Não o que tem. fazer. Não tem Mas onde como eu fazer. É. falei pra você, o casamento você briga, você tem diferença? Sim, claro que tem. Ah, tem algo. Meu, tem solução. Tem como você restaurar? Sim. Eu vou chegar indo no carro aí, por quê? É muito fácil você passar. Não que é muito fácil, que é muito mais simples você passar por um processo de dor e passar por ele dando glória. Vou chegar aí. Diga. Vou chegar aí. Então, tudo que nós passamos, nós enfrentamos, aí o que acontece? Deus ele começa a estabelecer. Ele começa a Deus ele olha lá de cima e fala assim: "Poxa, realmente ele tá o nosso Tá sonho". clamando pra mim mesmo. Anos atrás, uma pessoa tinha falado para nós que nós íamos ter a nossa casa. Íamos ter a nossa casa. Olha para você ver, nós num processo dolorido, só falou: "Ó, Deus vai te dar uma casa". Passou-se 2 anos. Falei até eu falava para França, amor, engana nós. Engana nós. Quando você tá alinhado e você tá caminhando no único propósito, Deus nos deu a casa real. Real, a cor mesmo, da cor que foi. Velho. Entendeu? Dali começa. Pouquinhos. Vai Aos alinhando. pouquinhos. Alinhando. Alinhando. Até chegar hoje. Mas vocês ainda tiveram lutas? Tivemos, claro que tivemos. Mas a gente sabia como passar por elas. Fácil não vai ser, nunca vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas vocês teve uma bagagem que você soube administrar Entendeu? isso. E aí entra o quê? A Fran falou, o principal. O principal. Eu comecei a caminhar com o principal. Eu falei pra ele que o meu principal era ele. Que o meu casamento só era restaurado por ele. Eu abri a mão do meu casamento, eu abri a mão de tudo para estar com ele. Caramba. Jesus. Eu abri a mão de tudo, mineiro. Hoje eu falo que o meu casamento hoje é uma benção, se a minha família é uma benção, porque Cristo tá. E porque eu amo ele. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender também, né? Sim. É muito fácil. As pessoas falam assim, ah, fulano lá, ó, tem aquilo ali hoje. Porque as pessoas só vê o que a gente consegue, Exatamente. né? A gente não vai em rede social postar desgraça, não, gente. A gente tem que Você falar, sabe- não, é verdade. Claro, real. Não, É. nas redes sociais não tem desgraça. A gente quer mostrar o nosso melhor, lógico. Sim. Eu mesmo. Eu vou lá, o Dog, eu e o Dog. Se a gente sair, a gente vai postar que a gente tá lá no pezão da vida, comendo isso e aquilo, porque é o melhor. É. Né? Não é verdade, Dog? A gente vai Aham. postar, a gente vai postar tristeza. É. E até hoje, eu nunca vi ninguém ir no velório e lá postar a foto do cara. É. Não, por quê? Não é verdade? É verdade. Porque a gente mostra momentos felizes. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que tudo o que vocês viveram e tudo que vocês estão colhendo hoje foi porque vocês plantaram lá atrás. Exatamente. Né? Entendeu? Foi sofrido. É igual Sim. aconteceu. Teve horas que você já esqueceu de molhar aquela planta. Teve hora que a Exatamente. raiz tava começando a fixar, você foi lá e arrancou. Exatamente. Mas foi lá e teve alguém que foi lá e fez o quê? Foi lá e plantou novamente. A Fran, Isso aí. você foi lá e foi. Os dois foi Sim. tendo maturidade. E aí eu olho a história de vocês, a gente vê referências que foi igual você falou. Tem casamento que fica 2 meses já era. Entendeu? Tem pessoas que não olham um na cara do outro, dá um Sim. bom dia, e chega no lugar, só fica só mexendo no celular. Então, assim, a gente vê as pessoas acompanham vocês e vê o gordinho, É. vê o gordinho, Exatamente. vê a Fran, É. né, o sucesso que ela tá, a forma que o carinho que ela recebe, a forma que eu não conhecia o Jackson, mas parecia que eu já conhecia. Por quê? A pessoa, ela automaticamente, quando ela tem Jesus na vida dela, ela fica leve. Isso é o melhor de tudo. Sabe uma coisa que eu vejo também, menino? Os casamentos estão muito assim, ó. A pessoa, ela só vê o erro do outro. Eu já que a gente era assim, nessa fase. Lembra? Ele contando aqui agora, me veio na memória. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer porque né, aqui, ó, somos nós, um só. É eu e ele que tem que fazer por nós, por nós. Se a gente não fazer, ninguém vai. Lembro Exatamente. de uma pessoa que
uma fase bem difícil que a gente estava vivendo, e a gente com a gente pensar, naquele momento eu falei, ah, era. Só que assim, é quando acabam os nossos recursos, aí é que Deus entra. E essa pessoa na mesa, ela tava conversando, ela falou, Caramba! casamento de fora. Eita E é- lasqueira! e era uma pessoa que tava ali pra ajudar, né, Sim. casais. E ela falou, nossa, sabe, não tem solução. Eita E ela foi lasqueira. embora. Daí, naquele momento eu falei, não. Sabe assim, aquele momento de revolta que você tá, porque você tá chateada, tá magoada, né, tá com raiva do mundo, porque, né, você não está vivendo aquilo. Até esses dias eu estava falando sobre isso. Aquilo que a gente quer, a gente não faz, né? Aquilo que a gente quer, a gente não faz, mas aquilo que a gente não quer, a gente acaba fazendo, né? Não é isso? Eu falei certo, né? Literalmente. É exatamente isso. E daí eu lembro que eu falei com Deus, eu falei, olha, Deus, é só o Senhor mesmo pra fazer. É só o Senhor. Então, assim, a gente tem que matar a gente, né? E eu tenho que ver na onde eu erro. E ele tem que ver onde ele erra. Não meu ficar, ó, Jackson erra. Jackson A erra gente isso, fica Jackson crucificando fez o isso. outro. É. Nós ficamos, a partir do momento que você aponta, você tá se fazendo o quê? Você é um juiz. Ele Você é um decide. julgador. Entendeu? E a partir do momento que você olha pra você, você entende que você precisa de mudança, não pessoas do seu lado. Porque assim, mineiro, ou você transforma, ou você não transforma nada. Então, a própria Bíblia fala que você tem que chegar em lugar, tem que ser luz, você tem que transformar. A partir do momento que eu transformar minha vida, automaticamente ela vai ser transformada. É Lógico. natural isso. Vice-versa. Entendeu? E é uma coisa de. É muito mágico, né? É uma coisa mágica.